Ontem o Ministério Público do Estado do Paraná esteve presente aqui em União da Vitória com seus principais representantes, procurador-geral, entre outros promotores, para lançar em União da Vitória o Grupo Especial de Atuação de Prevenção em Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas, conhecido como GEP-Clima. É uma unidade que está sendo voltada para aprimorar a atuação institucional dedicado à proteção dos direitos da população em situações extremas. A gente vê o planeta, tendo cada vez mais eventos climáticos adversos, cada vez mais são em curtos espaços. Por exemplo, Santa Catarina já foi atingido por vários tornados, enchentes, como é o nosso caso aqui, chuvas de granizo. Quando você pega um pouco a nível nacional, queimadas, a nível de Américas, furacões, como esse que acabou de passar na Flórida, enfim. E são mudanças climáticas que elas cada vez mais acontecem com mais frequência. Então, é preciso agir, proteger a população. E União da Vitória foi a cidade escolhida justamente por ter, infelizmente, esses desastres ambientais quase que cada década, né? A gente teve aqui, desde a década de 80 até agora, 4 grandes enchentes. 83, 92, 2014 e a mais recente, outubro do ano passado, de 2023. Ontem, nossa equipe esteve acompanhando o lançamento do GEP-Clima, que aconteceu aqui no município de União da Vitória, e na oportunidade conversamos com o promotor, ou melhor, procurador-geral de Justiça, Dr. Francisco Zanicotti, falando um pouco mais sobre o que é o GEP-Clima, como será a sua atuação aqui no município de União da Vitória. Acompanhe. A escolha de União da Vitória é simbólica. É um dos municípios mais atingidos. Nós temos hoje no Paraná 37 municípios monitorados. Não é só aqui que está sujeito à ocorrência de desastres climáticos. Temos outros lugares, mas a União da Vitória, historicamente, foi mais afetada. Ninguém nega, a população daqui e de outros lugares sabe disso. Então nós escolhemos a União da Vitória para fazer esse lançamento, temos ligações também com a comarca, fui promotor aqui e hoje procurador-geral, fiz questão de voltar, eu e a nossa equipe, principalmente ligada ao meio ambiente, fez questão de lançar esse grupo aqui. Hoje é furacão nos Estados Unidos, enchente no Rio Grande do Sul, crise hídrica no Paraná, queimadas no Brasil inteiro, e a gente percebe que, hoje em dia, se nós não unirmos nossas forças em tecnologia, em integração interinstitucional, em monitoramento, em vigilância, a gente não progride, a gente deixa a nossa sociedade, o nosso povo à mercê desses desastres. Então, nós unirmos os esforços da academia, do Ministério Público, do Estado, dos órgãos encarregados dessa prevenção, e não só da prevenção. A prevenção é o melhor, mas nós queremos também que o Estado do Paraná esteja preparado para agir com muita rapidez para salvar a população caso o desastre aconteça, caso a enchente venha, caso a queimada ocorra, ou um deslizamento como aconteceu no litoral do Paraná, na nossa Serra do Mar. Nós precisamos ter pessoas tecnicamente preparados, equipamentos hábeis a sanar o problema e a salvar a população no caso da ocorrência. O Ministério Público quer proteger a sociedade, quer contribuir de forma decisiva e importante para que não aconteçam esses desastres no Paraná e, se acontecerem, sejam minorados pela nossa atuação rápida e eficiente. A União da Vitória é um símbolo disso. A função dos promotores, das promotoras de justiça em todos os locais do Estado, do Brasil e do Estado do Paraná, fazer essa proteção. A população tem direito a ter um meio ambiente equilibrado, bom de se viver, e também com proteção em caso de acidente. E o Ministério Público é encarregado de ser a mão do povo de proteção, de busca dos equipamentos, das expertises, de tudo que é preciso para que a nossa população fique de alguma forma protegida. Então é por isso que a gente está lançando esse grupo, porque esses problemas, esses desastres naturais, não são localizados na cidade, na comarca. Eles são, de uma forma territorialmente amplos. A gente precisa ter esse olhar estadual, por isso do lançamento do grupo. Em primeiro lugar, na parte preventiva, nós queremos avançar no monitoramento. É um olhar técnico do Ministério Público integrado com os demais setores técnicos, é uma coisa multidisciplinar. Então, na prevenção, nós precisamos avançar no monitoramento, em primeiro lugar, na identificação, e aí a sociedade é importante, às vezes foge aos olhos do técnico, ou mesmo do promotor de justiça do local, alguma coisa que esteja ameaçando. Às vezes é uma nascente que está secando, a gente precisa saber, porque ali vai ter uma seca. Então, em primeiro lugar, esse monitoramento, essa identificação e busca de equipamentos, um satélite novo, uma forma nova da gente identificar o problema. E, em segundo lugar, se ele vier, nós precisamos de prevenção
com expertise, com treinamentos. O Corpo de Bombeiros agora está treinando uma força especial. Nós vimos o nosso Corpo de Bombeiros ir ao Rio Grande do Sul com algumas dificuldades. Nós mandamos helicópteros, barcos, porque os jet skis não estavam sendo suficientes. Então são alguns detalhes que podem parecer simples, mas são determinantes na hora de você agir com rapidez para salvar uma pessoa na hora de uma enchente. A ideia é que a população não precise, que a população seja alertada do problema. Né? Que o satélite avise as pessoas, os técnicos, e a gente tenha uma prevenção do acidente e alerte a sociedade. Entretanto, isso é diverso, né? Pode acontecer da própria população ter um olhar especial, saber que naquele local está acontecendo alguma coisa especial, está sujeito a um deslizamento, aquela geografia daquele local tem alguma coisa especial. Então, essa tem que ser uma via de mão dupla. Se espera é que a gente possa atender a comunidade, mas é sempre bom receber as informações da comunidade também. É um leque de ações muito grande, né? Essa questão, conversando com as crianças, por exemplo, é muito importante a questão cultural, de você levar as crianças, aos adultos, à comunidade de todo o estado do Paraná, esse olhar preventivo, esse olhar de cuidado com o meio ambiente também, né? De identificação e de que a população possa trazer as suas preocupações aos órgãos responsáveis, dentre eles, inclusive, o Ministério Público, né? As promotoras, os promotores de justiça das comarcas, mas também, além disso, tem tecnologia, muita tecnologia envolvida. Então nós temos ações várias, como eu disse, é um leque de atuação, envolvendo vários setores. Hoje em dia, primeiramente, satélite, né? A gente precisa ter satélite de monitoramento para saber o que está acontecendo na atmosfera. A chuva, normalmente, aqui vem do sul para o norte. Então a gente não pode esperar o satélite de São Paulo nos avisar, daí já passou, nós já fomos atingidos, o Rio Grande do Sul já foi atingido. Então esses investimentos, e nós estamos, é bom que se diga, encontrando eco nas conversas com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo e com o Corpo de Bombeiros, agora lançando esse grupo, essa força especial de atuação. Então a gente precisa de investimento em tecnologia em primeiro lugar, para poder identificar. E daí ações como essas, por exemplo, de proteção de nascentes para evitar a crise hídrica, de agora como foi também uma atuação conjunta, ainda não era um grupo, né? Era o embrião do nosso grupo, o nosso Centro de Apoio do Meio Ambiente, agindo, provocando o Poder Executivo Estadual, para que quando a queimada estava chegando, nós já estivéssemos prontos com os aviões da agricultura, carregados não com agrotóxico, e sim com água, para apagar o começo das queimadas. Então o Paraná foi menos impactado, graças a essas pequenas ações, que já no começo, onde apareceram os primeiros focos de queimado, o Paraná já estava preparado, esperando o comecinho do fogo, e isso não se alastrou, diferente do resto do Brasil. Então, assim, para a gente pontuar todas as ações, demoraríamos demais, mas dá para a gente dizer dessa forma, passa pela questão cultural, mas muito importante a questão interinstitucional e a questão tecnológica. Também esteve presente o Daniel Pedro Lourenço, ele é promotor de justiça e ele atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente. Então ele já era essa área mais ambiental. Então, para explicar um pouquinho da parte mais técnica da coisa, como será a atuação do GEP Clima, não só em União da Vitória, mas sim em todos os 399 municípios do estado do Paraná. A gente até espera que isso não venha a acontecer, mas veja, cada vez mais fica previsível que isso vai acontecer, né? Esses eventos climáticos extremos, eles têm acontecido num volume maior, com espaçamento menor entre um e eles, e de cada vez um pouco mais grave, um pouco mais drástico, né? Então a nossa ideia é, a partir do que é previsível o que aconteça, é que a gente já tenha toda uma resposta pronta a dar quando acontecer. Isso não queremos, isso não esperamos que aconteça, mas a gente sabe que vai acontecer. Então vamos atuar nessa ponta sim, tanto quanto na parte da prevenção, né? Imaginando aonde isso pode vir a acontecer, que tipo de plano de contingência o município ele precisa ter para ter uma pronta resposta, que tipo de plano de contingência a saúde daquele município precisa, que tipo de contingência que o Estado precisa prever para que dê essa pronta resposta. O nosso dever é cobrar isso, né? E a gente vai fazer isso de uma forma muito, muito serena, muito tranquila, de forma dialogal, conversando com todos os municípios, mostrando para aqueles que ainda são um pouco reticentes da necessidade de se ter tudo com base em estudos científicos sérios. Vamos fazer bastante contato com universidades, com pessoas que estão estudando efetivamente essas mudanças climáticas, para que, a partir de um convencimento, a gente construa esses documentos
com todas as mãos possíveis, né? A mão do gestor, a mão do Ministério Público e a mão principalmente da população. E o estado do Paraná tem uma característica bem peculiar, né? A parte um pouco mais sul, que vem ali de Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, União da Vitória, sofre muito com enchente. Ao passo que a gente tem a parte mais noroeste do estado que sofre com secas. Então, o nosso trabalho ele vai ser realmente multidisciplinar, a gente vai ter que atuar em todas as pontas. Lembro que, inclusive, propriamente em Curitiba, no ano de 2020, a gente teve uma seca terrível, teve que ter contingência de água, né? Ficava 24 horas com água ligada, 24 horas sem água. Isso em Curitiba, que é uma das capitais mais modernas e que tem uma quantidade de chuvas em abundância. Então, a gente sofre isso em todas as pontas. Isso, infelizmente, vai acontecer com uma velocidade um pouco maior e com um grau de severidade cada vez maior. Por isso, a preocupação do Ministério Público para, de antemão, tentar diminuir esse problema ambiental que a gente tem e tentar prever a melhor resposta que a gente possa dar à população. Quem esteve participando dessa importante reunião do Ministério Público, lançamento aqui em União da Vitória, foi o deputado e líder do governo na Assembleia, Hussein Bakri. O deputado falou sobre a importância, né, do Ministério Público estar junto à população paranaense e das ações do governo do estado também na prevenção de desastres. Por exemplo, União da Vitória, agora temos esse estudo que está sendo feito por parte do governo do estado, né, um investimento milionário por parte do governo do estado para daqui a 10 meses, quando for concluído, então, esse estudo, apontar, isso aqui pode ser feito, isso aqui vai resolver em tantos centímetros, né, se for fazer essa ação, enfim, vai trazer um estudo detalhado. E, segundo o deputado Hussein Bakri, o governador Ratinho Júnior já deixou claro o que precisar para amenizar as situações de impactos aqui em União da Vitória, no seu governo, ele estará fazendo, não vai medir esforços. Vamos ouvir o deputado Hussein Bakri. Em primeiro lugar, temos que destacar aqui a presença entre nós do Procurador-Geral do Estado do Ministério Público, Dr. Zanicotti, que foi promotor em União da Vitória. Dizer que essa iniciativa é muito importante e vocês foram muito felizes em abordar vários temas. Eu, quando fui prefeito de União da Vitória, em 2004, enfrentei a pior chuva de granizo da história da cidade e nós estamos assistindo à evolução, infelizmente, da natureza. E nós temos que nos preparar. Então, acerta o Ministério Público, fortalece essa instituição, trabalha em conjunto com os órgãos de governo para precaver e minimizar os efeitos desses efeitos naturais, aliás. E quero falar aqui agora dessa ação do governo Ratinho Júnior, né? Agora que passou o processo eleitoral, as pessoas voltam ao normal, a verdade prevalece, né? O fato concreto é que esse processo já começou. A Unilivre foi contratada, a maior especialista em termos de meio ambiente do Paraná ou do sul do Brasil, e ela tem 10 meses para fazer um projeto, e esse projeto vai dizer quanto que diminui os efeitos das cheias, quanto que custa a obra e quanto tempo que leva para fazer. Mas o mais importante de tudo isso é que o governador disse publicamente que o Estado não vai faltar por União da Vitória. O que aparecer no projeto, o valor que aparecer, o Estado vai garantir a execução dessa obra. Portanto, a gente sabe o quanto essa população sofreu, pode ficar segura que isso é um compromisso do governo Ratinho Júnior. E para finalizarmos esse assunto, conversamos também com o promotor aqui de União da Vitória, o doutor Júlio Ribeiro de Campos Neto, que gentilmente atendeu à imprensa, falou sobre, né, a importância desse grupo de trabalho estar atuando aqui no município. Doutor Júlio, que nasceu em Curitiba, mas vive há quase 2 décadas aqui em União da Vitória, já bebeu água do Iguaçu e não tem, né? Aí ficou por aqui. Então ele já conhece a nossa história, nessas quase 2 décadas ele já presenciou pelo menos 2 grandes enchentes e vai poder contribuir em muito junto ao Ministério Público a nível de Estado com a nossa realidade aqui local. Também, mais para o final, eu questionei o nosso promotor sobre eventuais mudanças de governo. Ratinho Júnior se comprometeu. Não, enquanto eu estiver no governo, o que a União da Vitória precisar, estaremos ali. Vai ser feito agora esse estudo, na sequência, né? Obviamente, vão precisar de uma grande verba, porque esse cara, você mexe em uma questão ambiental, sai caríssimo. Mas, daqui a 2 anos, temos eleições a nível estadual, né? E Ratinho Júnior já foi reeleito, então ele vai certamente continuará na vida pública, mas em outro cargo. E questionei justamente sobre esse ponto. Se haverá ainda atuação do Ministério Público numa cobrança, né, no acompanhamento ao governo do Estado sobre esse estudo que está sendo realizado, né, se futuramente, mesmo com troca de governo, né, para que
de fato, esse estudo, ele, já que está sendo gasto 5 milhões de reais, ele possa ser, de fato, concretizado lá na frente. Então, o Ministério Público também, segundo o Dr. Júlio, estará atuando junto ao governo do estado para que, né, fique lembrando, ó, seguinte, tem compromisso com a União da Vitória, temos que a fazer ações lá para que as enchentes no município não venham ser tão prejudiciais assim à população. Mais ou menos esse pensamento aqui do Ministério Público do município. Vamos ouvir o promotor, Dr. Júlio. Até isso eu posso falar porque tenho a grata satisfação, até fui muito bem acolhido por essa cidade, moro aqui há 24 anos, né? Desde quando entrei no Ministério Público, e ver agora que a minha instituição, a que eu honrosamente integro, o Ministério Público, se preocupar com uma questão tão delicada quanto é a nossa, que já vivemos quantas tragédias nos últimos anos aí, né? Eu, pessoalmente, vivi 2 enchentes muito tristes, a última no ano passado, né? Então, ver o Ministério Público entrando para acompanhar trabalhos e desenvolver ações visando a superação do problema é espetacular. E veja que é um grupo especializado do Ministério Público do Paraná para enfrentar essa questão. E União da Vitória, né, não foi escolhida por acaso. Veja, tem o histórico de situação de calamidade e temos um plus, né? O nosso atual Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Francisco Zanicotti, foi promotor aqui em União da Vitória lá pelos anos 1999, 2000. Então ele também sabe muito bem a dificuldade, né? Que é a tristeza que vem, né? Então, é aquela ideia do Ministério Público vestir a camisa, né? E por isso até que escolheram aqui a União da Vitória para o lançamento desse projeto, porque é em nível estadual. Tem outras regiões do estado do Paraná também sujeitas a intempéries climáticas, né? Calamidades, especialmente quando a gente vê agora a questão do clima também muito oscilante, né? E certamente irá contribuir. O Ministério Público entra de cabeça nessa. Tanto é verdade e nós temos aqui em União da Vitória, né, o Dr. Paulo, excelente promotor de justiça, que trabalha exclusivamente nas questões ambientais. O Ministério Público, veja, ele é nada mais é do que um servidor da coletividade, né, dos interesses coletivos. E um meio ambiente adequado é a essência, né, do direito do cidadão. Então, estamos aí, inclusive, se precisar de mais promotores no grupo de trabalho, eu já sou um voluntário também, né, quero tão bem essa cidade, para justamente a gente tentar fazer a diferença na vida de cada uma pessoa, cada cidadão, cada cidadã, que há quanto tempo, né, espera alguma resposta do poder público para fazer realmente a diferença, né? A atuação do Ministério Público ela não é exclusivamente judicial, né, de promover ações contra agentes políticos, ela é uma atuação construtiva. Vejam, eu que desde que cheguei atuo na área da criança e do adolescente, é absolutamente natural para mim eu sentar no gabinete de um prefeito, de um vereador, de um secretário, para juntos construirmos a solução, evitando o quê? A discussão judicial, o processo que só atrasa e por vezes não resolve nada. Então eu acredito que essa ação de conscientização e extrajudicial, o Ministério Público é o órgão mais do que gabaritado para encaminhar a situação, né? Buscando a resolução nesse sentido, independentemente de quem esteja no Poder Executivo.